Vou lançar um tema aqui, um desafio, amém? Eu quero fazer um desafio aqui aos pregadores, às pessoas que levam a palavra de Deus, o mistério da palavra de Deus, amém? Eu quero, assim, tipo assim, na Bíblia, no livro de Lucas, fala sobre capítulo 8, versículo 40, fala sobre a passagem da mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo, tá? Então, vocês vão entender o desafio que eu vou fazer, amém? Vamos lá, vou citar alguns versículos e vou fazer o desafio. Versículo 42, do capítulo 8. Porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava morta. E indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue que havia 12 anos. Aí está o desafio. Amado irmão, até hoje, ao meu ver, certa vez eu estava lendo a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus, eu meditando nesta palavra, o Espírito Santo de Deus disse para mim: minha serva, você já procurou ver e entender por que esses dois personagens, com o mesmo tempo, se encontraram no mesmo momento? Vamos lá. A mulher do fluxo de sangue jazia 12 anos, que foi desenganada pela medicina, que estava com aquele fluxo com sangue, porque naquele tempo era tida como imunda, né? No tempo de Israel. E Talita Cumi estava morta e também tinha 12 anos. Aí eu te pergunto, por que esses dois personagens com o mesmo tempo se encontraram no mesmo instante com Jesus? Vocês sabem responder? Eu vou te dar a resposta, amém? Vamos lá. Quem foi, pela lógica humana, que falou primeiro com Jesus? Será que foi a mulher do fluxo de sangue? Não. Quem primeiro falou com Jesus foi Jairo. Quando Jesus ia passando as multidões, Jairo disse: Senhor, a minha filha está morta. E Jesus continuou andando. Quando Jesus continuou andando, aquela mulher do fluxo de sangue tocou na orla do vestido. Aí eu te pergunto, se fosse pela lógica humana, quem era para primeiro que Jesus fosse operar o milagre? Será que seria a mulher do fluxo de sangue? Não, teria que ser pela lógica humana, que estava na fila, como se diz. O único que teria que ir era o encontro de Talita Cumi. Mas você pode perceber no mistério da palavra de Deus que Jesus, em vez de ir a Jairo, ele foi primeiro a mulher do fluxo de sangue. Aí eu te faço esse desafio. Por que Jesus, ele foi primeiro a mulher do fluxo de sangue do que a Talita Cumi, se as duas personagens tinham o mesmo tempo? A diferença é que uma era enferma e a outra estava morta fisicamente. Eu vou te dar a resposta agora. Sabe o que Deus disse para mim? Que Deus, ele não é injusto para com a sua promessa. Aí eu vou te mostrar. Vamos lá pela lógica. Se Jesus, ele tivesse operado primeiro o milagre em Talita Cumi, ele seria injusto, meu irmão. Sabe por quê? Porque há 12 anos atrás, aquela mulher foi desenganada pela medicina. Há 12 anos atrás, aquela mulher sofreu, foi perseguida, foi feita exceção de pessoas por ela. Ela foi enojada pela sociedade. E Talita Cumi, há 12 anos atrás, ela nem tinha nascido. Depois de 12 anos, os dois personagens se encontram na mesma hora e no mesmo momento, com o mesmo tempo. A diferença é que uma estava morta e a outra estava enferma. Aí Jesus primeiro operou o milagre com a mulher do fluxo de sangue. Trouxe a cura para ela. E após depois, Jesus foi ao encontro de Talita Cumi, que disse: menina, levanta-te. Sabe o que eu quero dizer com esta palavra? É que, aleluia, aquela mulher do fluxo de sangue, na visão espiritual, ela estava morta. O que era morta, meu irmão? Ela estava desenganada totalmente da sua vida. Se Jesus tivesse operado um milagre com Talita Cumi, ele seria injusto. O nosso Deus, ele não é injusto não. Ele não chega nem atrasado e nem adiantado, meu irmão. E por que os dois personagens
tinham o mesmo tempo. Vamos botar a cabeça para raciocinar. Talita Cumi, 12 anos de idade, estava morta. A mulher do fluxo de sangue estava enferma. Vamos voltar agora, lá no passado. Há 12 anos atrás, aquela mulher, ela tinha vida. Entenda o mistério. Ela tinha vida há 12 anos atrás. Se passaram-se os 12 anos, foram sofrimento. Há 12 anos atrás, Talita Cumi não tinha nascido. Depois que se passaram 12 anos, dois personagens se encontram. Aí eu te faço a pergunta: se Jesus tivesse operado o milagre, aleluia, em Talita Cumi, ele seria injusto para com a mulher do fluxo de sangue. Sabe por quê? Porque antes de Talita Cumi nascer, aleluia, aquela mulher do fluxo de sangue já jazia 12 anos de sofrimento. E Deus, ele não é injusto para com a sua promessa, meu irmão. Deus, ele não é injusto, ele não faz exceção de pessoas. Ele chega no tempo certo, no momento certo, na minha vida e na tua vida. Mas o que eu quero dizer é que o mistério da palavra de Deus, aleluia, é que Talita Cumi, aleluia, ela estava morta. E aquela mulher, aleluia, ela estava enferma, mas Talita Cumi foi um sinal de Deus mostrando para aquela mulher que ela estava morta, mas ele veio trazer vida. Como é que se encontra a tua vida? Está desenganada pela medicina? Está destituída da sociedade? Foi desenganada, mas Deus, este momento, ele fala contigo dizendo: a medicina para mim não tem o meu tempo. A morte para mim, ela é vida. Depois que Jesus operou o milagre com a mulher do fluxo de sangue, ele disse: Talita Cumi, levanta-te. Sabe o que ele disse para aquela mulher? Antes de 12 anos atrás, eu já vi o teu sofrimento. Eu digo para Talita Cumi: levanta-te. Imagine aquele momento. Aquela mulher assistindo aquela cena. Ela recebeu a cura, aquele sangue cessou e ela vendo Jesus operando milagres em Talita Cumi. Sabe o que ela pensou? Meu Deus, realmente, ele é o Filho de Deus e Deus é fiel. Porque ele viu o meu clamor, ele viu, aleluia, que há 12 anos eu estava sofrendo, que há 12 anos atrás Talita Cumi não passou pelo meu sofrimento, ela estava no ventre de sua mãe. Ou poderia estar com 1 ano de idade. Mas ela não jazia o meu sofrimento, ela não passou o que eu passei. Ei, se tua vitória não chegou e a minha vitória não chegou, é porque Jesus não chega atrasado nem adiantado. Entendeu o mistério? Deus, ele não é injusto para com a sua promessa e Deus, ele não é injusto, meu irmão, para o que ele faz. Ele não é injusto. Entendeu o mistério? Então, esses 12 anos, há um mistério na palavra de Deus. Sabe o que é? É o tempo do sofrimento. É o tempo que você espera o teu milagre. Aleluia. Não importa o tempo que você está esperando, que eu estou esperando. Mas saiba de uma coisa, que a morte não existe. Aleluia. Que o sofrimento não existe, que não existe nada que vai impedir o milagre de Deus na minha vida e na tua vida. Alabarachúria, recebe de Deus. Entende essa mensagem. E eu te pergunto, qual é o mistério? Qual é o segredo? Deus, ele não é injusto. E o desafio foi lançado. Sabe qual é o segredo e a resposta? É que Deus, ele não é injusto para com o tempo de sua promessa. Ele chega no momento certo. E ele não vai deixar de dar a tua vitória no momento certo. Antes do tempo, não. Ele vai te chamar pelo nome. Tá estocando as vestes? Tá sofrendo? Tá enfrentando a multidão? Não importa se foram 12 anos. O que importa é que ele mostrou para a mulher do fluxo de sangue que Talita Cumi seria um sinal. Que há 12 anos atrás, quando ela estava morta, ele mostrou na morte física de Talita Cumi que Talita Cumi foi um sinal que ele seria vida. Entendeu? Talita Cumi foi um sinal de Deus na vida da mulher do fluxo de sangue. Porque foi necessário Jesus mostrar para ela que há 12 anos atrás, aleluia,
ela estava morta. Mas depois que se passaram-se 12 anos, ela encontrou vida. Por isso que ela disse, Talita cumi. Ele diz, Talita cumi, levanta-te. E essa foi a palavra que ele deu. Ele mostrou que a morte não tinha tempo para a morte, não tinha tempo para o milagre acontecer. Quando Jesus ele quer, ele faz. Amém? Eu agradeço a oportunidade, eu peço que continueis orando por mim. Eu não era muito de pregar, mas Deus ele me chamou, amém? Eu tenho chamado um louvor, sou cantora, compositora, mas Deus, ele não só queria só eu louvando, não, meu irmão. Jesus quer eu pregando, porque Deus tem um dom também de missões comigo de pregar. E eu me entreguei totalmente à obra do Senhor. E é isso aí. Os mistérios de Deus são mais e mais, você tem que mergulhar para ser revelado, amém? Então, menina, menino, levanta-te e toca na hora do Senhor, que tu vai ver o milagre. Não importa o tempo que você está esperando, creia. Jesus